Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, né? Vamos iniciar um novo quadro aqui no canal do YouTube. E esse quadro, por enquanto, vai se chamar Quanto Custa. Então depois eu vou fazer uma enquete aí com vocês, pra gente poder definir um nome definitivo, né? Então, por enquanto, vai ser quanto custa. O carro, digamos assim, exemplo, vai ser esse New Fiesta 2013-2014. Então, esse vídeo vai ser dividido em duas etapas. A primeira etapa vai ser suspensão e freios, e depois a etapa de parte de motor, arrefecimento, esse tipo de coisa. Então, vai ser bem bacana esse conteúdo, né? Direto tem gente perguntando, né? Os clientes perguntando quanto custa para fazer uma determinada manutenção. Então ele vai ser mais ou menos desse formato. Então eu vou passar, digamos assim, o preço. Quanto que custa o disco de freio? Quanto que a mão de obra trocar o disco de freio? Nisso, né, existe uma relatividade. Então acaba que precisamos entender alguns meios, né? Exemplo, a nossa região, a questão da marca da peça, né? Isso aqui peças, digamos assim, compradas em, digamos assim, lojista, né? Em casas de peça mesmo, não é preço de internet. Obviamente que buscamos colocar peças de boa qualidade, não precisa, digamos assim, né, ser genuíno. Algumas peças que vai estar aqui no orçamento são genuínas, mas algumas são originais. Existe diferença da original para genuína. A genuína é quando vem escrito Ford, e a original é quando um fabricante, né, vende para montadora. Então trabalhamos também com peças de primeira linha, né, que é aquela que não chega a ser original, mas é de uma marca excelente, né? Então é isso aí. A questão de preço, como eu falei, vai ser variado. Então a questão também, quando você compra uma peça em uma oficina, né, existem algumas coisas. Então eu vou tocar nesse assunto também. Mas de cara, né, peço a vocês que, se não é inscrito, considere se inscrever no canal, deixe seu joinha, isso ajuda bastante no nosso crescimento. Igual eu falei, esse é o primeiro vídeo da série. Então quando vocês falarem, faz um determinado carro, obviamente, né, que não pode ser uma Ferrari, uma Lamborghini da vida. São carros mesmo que está no pátio de oficina, né? Nossa oficina aqui é uma oficina multimarcas, mas não tem super carros, né? Então é isso aí. Vamos começar, né, pelas pautas. Vou começar pela questão de peças. Então vamos lá, não vou tentar alongar muito, vou tentar dar uma explicação breve. Se vocês quiserem outro vídeo, né, mais detalhado sobre essa questão, eu faço também. Sobre a questão, essa dica, né, vai valer para New Fiesta, Ford Ka e Export, né? Praticamente eles compartilham da mesma plataforma. Então os preços aqui vão ser bem parecidos. Esse aqui é um New Fiesta 1.616, o motor Sigma, câmbio mecânico. Então a dica mais ou menos vai ser para essa linhagem aí, Ford Ka, New Fiesta e Export. Então vamos lá. Sobre a questão de preço, né, igual eu estava comentando agora na primeira explicação. Exemplo, né? Você vai lá comprar uma peça, exemplo, no vendedor, essa peça aqui, por exemplo, é R$300. Quando você compra essa peça na oficina, o preço dela é diferente. Por quê? Aqui, eu tô com o orçamento aqui, olha essa lista aqui que eu fiz. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, é uma lista aqui que eu demorei cerca de 2h30 para conseguir fazer todo esse orçamento. Então é orçamento de motor e suspensão, então leva tempo. Então acaba que para a gente comprar uma peça existe um custo, e também além desse custo de logística, né, de achar a peça, que um vendedor tem, só tem uma marca determinada, então a gente não gosta de trabalhar com a marca, a gente tem que ligar em outro lojista, né, outro vendedor. Então existe a questão da garantia. Exemplo, você comprou essa peça, né, um disco de freio, e forneceu pra gente, não tem problema algum. A gente só vai te cobrar mão de obra e a gente vai realizar o serviço. Agora, essa peça deu problema, então o que vai ter que acontecer? Você vai ter que, quem comprou a peça, né, o cliente, por exemplo, ele vai ter que ir atrás da garantia do vendedor. Então geralmente quem vende a peça, né, não dá garantia de mão de obra, somente da peça. Então você vai ter que arcar com a nova mão de obra. Então quando você compra na oficina, né, por exemplo, você comprou essa peça por 300, na oficina ela está 360, um exemplo. O que acontece? Deu problema? A única coisa que você vai chegar na oficina e vai fazer deu problema, o que a gente vai fazer? Vai pegar e vai resolver sem custo adicional nenhum. Agora, quando o cliente fornece a peça, ele arca com a garantia, infelizmente, né? Porque a menos, né, que seja um erro de montagem, que é coisa bem difícil de acontecer, mas acontece. Mas se for um defeito da peça, infelizmente vai ter que pagar uma nova mão de obra. Agora, quando você compra a peça e mão de obra na oficina, é diferente. Você chega lá e fala, deu problema, toma que ofereceu, e a gente resolve o problema sem custo algum. Então, por isso que às vezes, dependendo do tipo de serviço, é bom, né, o cliente deixar a oficina, né, fazer o serviço com a peça, porque ele não tem complicação, não tem dor de cabeça alguma.
Então ele simplesmente chega, ó, deu problema, resolve para mim e a gente resolve, simplesmente, não tem mimimi. Agora o cliente fornecer a peça, ele tem que ver com quem ele comprou a peça para tentar a garantia. Então é um pouquinho complicado, né? Mas fica mais fácil quando o cliente compra a peça na mão da oficina. Mas ele tem o livre, assim, ele tem a livre escolha de fornecer a peça sem problema algum. A gente só tem algumas, digamos assim, regras, né? Não pode ser peça de má qualidade, tem que ser peças boas. Então a gente faz a instalação normalmente. Chega de enrolação, então vamos direto ao preço das peças. Aqui estamos colocando, né, amortecedores, estamos colocando amortecedores Monreal, né, que é padrão montador em algumas marcas. Existe amortecedor Ford, só que a gente não estava encontrando, então eu coloquei amortecedores da marca Monreal no orçamento, marca top demais. Então vai ser 2 amortecedores e o kit de batente, coifa e coxim. Então a parte do amortecedor completinha menos a mola, né? Então, geralmente, quando a gente troca assim, não tem necessidade de trocar a mola. Então, só troca o amortecedor, os kits, que são batente, coifa e coxim. Os amortecedores dianteiros, dá pra ver aqui, ó, ele tá saindo a R$ 1.364. Isso aqui só no caso a peça, né? Então, par de peça do amortecedor, R$ 1.364. Quando a gente faz uma substituição de amortecedores, a gente gosta de fazer o 2, porque praticamente eles têm a mesma vida útil. Se esse aqui deu problema, o outro também já está comprometido. Então não tem como a gente trocar um, o carro fica muito estranho. Já tivemos experiência de fazer isso aqui que o cliente pediu, então fica muito ruim. Então é recomendado trocar os 2, né? O ideal seria os 4, mas os 2 já resolve, digamos assim, 50%. Então, R$ 1.364 os amortecedores. Mão de obra. A mão de obra aqui, ó, do dianteiro, a gente cobra R$ 280 o par de amortecedores. Então, né, quando a gente vai trocar, é R$ 280 a mão de obra para remover. Por que é um pouco mais caro esse aqui? Porque esse aqui, ó, dependendo, tem que... não esse caso aqui, cadê? Esse caso aqui é um pouco mais tranquilo, mas tem alguns casos, né, que tem que remover a churrasqueira, né, a famosa grelha, aquela que vai ali na parte superior. Mas enfim, nesse caso aqui é R$ 280 a mão de obra dos amortecedores dianteiros. Então vamos lá para o traseiro, ó. Amortecedor traseiro 696. Então a mesma coisa, né? Usando o amortecedor Monreal. Esse aqui, se não me engano, aqui ó, está Ford ainda, original. Então a gente colocando o amortecedor Monreal aqui, padrão de montadora, ele é 696 de valor, R$ 696. Mão de obra fica em R$ 180 para a gente fazer a substituição. A gente tem que tirar alguns acabamentos lá na parte interna e soltar a base inferior. Então é mais ou menos essa mão de obra. Isso, né, para fazer os dois, 696 os 2 amortecedores e 180 as 2 mãos de obra. Então para cada lado, né, é uma mão de obra específica. Então vamos para o próximo item do amortecedor. Já passamos para a questão de freio, né? Agora vamos falar de lona de freio. Esse carro, por exemplo, não trabalha com pastilha traseira, em sim tambor e lona. Eu não vou desmontar aqui para o vídeo não ficar imenso, né? Eu queria fazer um vídeo de 10 minutos, mas pelo que eu tô vendo aqui não vai dar, né? Mas enfim, é muito conteúdo, é um conteúdo bacana, né, para vocês saberem de preço. Igual eu falei, esse orçamento serve para linha Fiesta, Ford Ka e EcoSport. Obviamente que vai ter variação, igual eu comentei, de estado para estado, de época para época. Estamos aqui fazendo isso em dia 6 de abril, então é isso aí, vamos continuar aqui. Agora, ó, jogo de lona, R$ 386 da marca Frasley. É uma marca muito boa, né, que a gente gosta de usar. Não consegui fazer a cotação dessa peça original, não tinha no estoque, então fica em R$ 386. A mão de obra para a gente trocar essa lona de freio, digamos assim, fica em R$ 260. Isso, né, eu tô falando do par. Então vai ser trocado os dois, exemplo, né, trocado os 2 pares de lona. Daí desse lado tem 2, do outro lado tem mais 2. Então peça fica 386 e a mão de obra fica R$ 260. A gente tem que tirar o tambor, fazer toda uma limpeza, toda uma preparação, lubrificação das regulagens automáticas. Então esse é o preço do freio traseiro. Tambor de freio, se precisar trocar também. A peça é um Freemax, marca top também, a mesma marca do freio dianteiro. E o tambor está saindo a R$ 544
da Fremax, os dois tambores, tanto desse lado quanto para outro lado. Exemplo, né? Se a gente está fazendo manutenção e viu que o tambor está ruim, não tem mão de obra, porque exatamente, né? A gente tem que tirar o tambor para a gente fazer a manutenção nas lonas, então não tem mão de obra quando é assim. Agora o cliente chega, né? Um caso muito raro, eu quero trocar seu tambor, então aí vai ter uma mão de obra aí por volta de R$90, os dois. Isso aí é uma mão de obra do par, então a peça é esse preço e a mão de obra é R$90. Vamos para o outro item, né, que é o cabo do freio de mão também, quando ele acaba estragando, né, existe um serviço para isso também. O cabo do freio de mão já é um pouco complicado, porque peça não consegui achar ele original e só achamos uma marca paralela mesmo, nem a marca, digamos assim, conceituada, mas é uma marca que, infelizmente, se não tiver outro jeito, tem que ser usada. Fica cabo de freio de mão, R$326. O valor do cabo, né? E é o cabo, digamos assim, é o par. Então desse lado tem um e do outro lado também tem o outro cabo do freio de mão. Então esse é o valor da peça. E a mão de obra, quando o cliente chega aqui querendo fazer esse serviço, fica R$180 para a gente fazer a troca. Nesse caso aqui não necessita tirar o tambor, mas se ele vier completo, por exemplo, ele é dividido em dois. Se ele vier completo, a gente tem que tirar o tambor e tem que soltar a sapata de freio, então dá um certo trabalho, por isso que a gente cobra essa mão de obra. Então vai ser trocado os dois por esse valor de R$180 a troca do par do cabo de freio de mão. Rolamento traseiro é uma peça que costuma dar problema, não frequente, né, mas chega a uma determinada quilometragem ele dá problema. Esse rolamento aqui é um rolamento com cubo. Existe, né, o exemplo, se não me engano, o K, ele é assim, ele tem um rolamento que a gente troca só o refil, não precisa mexer no cubo. Esse aqui já troca cubo e rolamento tudo junto, é uma peça só. Dá pra ver aqui, ó, que o tambor não é fixado ao cubo, então ele troca somente o cubo com rolamento. E essa peça, ela sai a R$596 da marca Cofap. Também não consegui achar original genuíno, então é uma marca Cofap muito boa também. Particularmente eu não gosto de usar Cofap em amortecedores, mas rolamentos de bieletas, outros componentes é até boa de se usar. Então marca Cofap 590 traseiro 596. E quando o carro, né, quando é o Ford Ka, que não tem a necessidade de trocar o cubo, ele fica R$392 somente o rolamento, né? Então de mão de obra aqui, ó, vai gastar rolamento traseiro R$120 a unidade. Porque é caro. Esse rolamento aqui, ó, dá pra ver que ele não tem uma porca no meio, e sim ele tem uma fixação por dentro, então ele é um pouco mais complicado de desmontar. E geralmente quando o cliente chega para a gente fazer serviço, a gente tem que desmontar o tambor e fazer uma limpeza, então é um pouquinho mais caro, né, essa questão da troca do rolamento, que a gente faz uma limpeza, não só troca o rolamento, a gente tira o tambor, saca o rolamento, põe o novo, faz a limpeza e monta tudo de volta. Então fica R$120 a mão de obra para trocar do lado direito e mais 120 para trocar do esquerdo se estiver ruim também. Então mão de obra 120 e a peça é esse valor aí. Vamos para o próximo item. Agora sim, rolamento dianteiro, uma peça também que a gente costuma trocar com uma certa frequência. Não tem como visualizar ele porque ele fica atrás do cubo. Esse aqui é o cubo de freio, esse aqui é o disco de freio. Então ele fica aqui atrás. Ele pode ser trocado individualmente, não tem necessidade das vezes trocar o cubo, a menos que ele esteja ruim. Então vamos para o preço. Rolamento dianteiro SKF, marca muito boa, né? Padrão. E ele fica no valor de R$435 ao valor da peça. Então no caso, vamos ver a mão de obra de uma vez, ó. Dianteiro, mão de obra fica R$160 a unidade. Nesse caso aqui estamos falando de preço unitário. Então desse lado direito, né, 435 a peça e 160 a mão de obra. Isso para cada lado, né? Então, por exemplo, a gente está falando do lado direito. Então esse é o valor do lado direito. Agora a gente tirou e viu que o cubo está ruim, somente o cubo original Ford ele está R$405. Cubo é essa pecinha aqui, onde que vem com estojo de fixação da roda. Então quando o cubo está ruim a gente troca também, né? Só o cubo é 405 genuíno. Então precinho um pouco salgado, né? Mas é uma peça original. SKF, né? Padrão de montadora também, uma marca original, não é genuíno, original. Então é isso aí. E aqui, pessoal, meio escondido, eu coloquei no orçamento também que a gente já teve que fazer serviço, um serviço muito demorado e muito trabalhoso.
Esses dois cabos que vocês estão vendo ali, ó, parecendo tubos, são os cabos de engate e seleção de marcha. Onde que a gente está lá dentro do carro, a gente passa as marchas. Então, o que que acaba acontecendo? Com o tempo, ele gera folga e dá problema. E dá para perceber que ele está saindo bem ali do fundo, do meio do carro, né? No meio do túnel do carro. Então, ele é muito trabalhoso. Para vocês terem ideia, tem que remover o painel de instrumentos para fazer a troca desses cabos. Então, é uma mão de obra muito cara. Hoje em dia, aqui na oficina, a gente não está fazendo mais esse tipo de serviço porque é muito trabalhoso, o carro fica muito tempo na oficina e não é vantajoso para a gente que trabalha com uma determinada manutenção. Então, a gente não está fazendo hoje em dia, mas a gente tem um preço, né, que a gente cobra para fazer quando a gente não tem como fazer de outro jeito, né? Cabos de engate de seleção. É uma marca, digamos assim, paralela, né? Uma marca de mercado alternativo. E ela está no valor de R$ 416 a peça. Então, eu não consegui achar original. Não tava em falta lá no estoque da concessionária. Enfim. Mão de obra, uma mão de obra bem chatinha, igual eu falei. Essa mão de obra varia entre R$ 1.100 e R$ 1.600, porque tem que remover o painel de instrumentos, porque o cabo, em vez de passar aqui por baixo, né, ele passa ali dentro e entra debaixo do painel, debaixo da cabine do ar-condicionado. Então, muito trabalhoso, infelizmente, dá esse trabalho todo. Então, quando dá esse problema, a mão de obra pode chegar a R$ 1.600 e a peça, né, de mercado alternativo fica 400 alguma coisinha. Cabo de engate, R$ 416. Então, vamos para o próximo item. Agora vamos começar na manutenção, digamos assim, no orçamento dianteiro, que são a gente aqui chama de articulação, essa peça aqui, ó, onde que a gente faz a regulagem da convergência, né, da geometria do carro, do alinhamento, e a ponteira de direção. Aqui no caso é uma peça unitária e mão de obra unitária também, não é trocado o par. Às vezes, o recomendado geralmente é trocar o par, né? Mas às vezes a gente pode fazer individualmente. Troca só a articulação e ponteira do lado direito. Então a gente pode fazer isso. Então vamos a articulação, que é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ela custa R$ 189, da marca Viamar, uma marca muito boa também, que está no mercado aí. Então, a gente sempre utiliza ela, marca Viamar, R$ 189, isso, valor unitário. Desse lado é 189, do outro lado também é mais 189. Agora vamos para a ponteira, que é essa peça aqui também, componente da suspensão. Então, a ponteira, ela é um terminal de direção, né? O pessoal tem costume de chamar, é o nome correto. A gente chama ponteira e ela fica, cadê? Ponteira, R$ 176. Essa pecinha também Viamar. Então, são peças que demoram, dá problema, mas quando dá, R$ 176 a unidade. Agora vamos à mão de obra, quanto que fica para trocar essa peça. Articulação, quando o cliente chega, a gente verifica, né, que ela está ruim, R$ 90. Ponteira da direção, R$ 60. Isso por unidade. R$ 90 a mão de obra, trocar a articulação, tem que tirar a coifa, precisa de uma ferramenta especial. E desse lado aqui fica R$ 60 a ponteira por unidade. Então vamos para o próximo item, se eu não me engano agora é o pivô da suspensão, ó. Pivô, R$ 135. É um pivô da Viamar, é um pivô que, digamos assim, ele entra por interferência, né, por pressão. Então a gente tem que remover a bandeja. Então, removendo a bandeja, né, a gente troca esse pivô. O pivô está com o preço de R$ 135, da marca também Viamar, uma marca boa, bacana aí, que a gente sempre utiliza. Mão de obra, quanto que é a mão de obra para trocar o pivô? R$ 110 por lado, né? Desse lado aqui é uma mão de obra, do outro lado é uma outra mão de obra. Então, mão de obra é R$ 110. Uma coisa bem importante também que eu vou falar agora é sobre a questão da bandeja. Muitas pessoas, né, trocam bandeja. Nesse caso aqui a gente tem a opção de trocar as buchas do leque, né, ou bucha da bandeja. Aqui a gente costuma chamar de leque, mas bucha da bandeja a gente também tem a opção. Então vamos supor que essa bandeja aqui esteja com a bucha estourada, a gente vai trocar ela. Então as peças, ó, bucha do leque ou da bandeja, R$ 296 as 4 buchas. Então são duas buchas por leque, ó, a bucha traseira e a bucha dianteira. Então fica 296 as 4 buchas. Cadê aqui, ó? Bucha do leque. Fica R$ 296 as 4. Dos dois lados, né? Duas para esse lado direito e duas para o lado esquerdo. Mão de obra para trocar isso. Bucha
duas bandejas, a mão de obra fica R$160 desse lado direito e mais 160 do lado direito. Por quê? Dá bastante trabalho para a gente trocar essas buchas, né? Porque dá para a gente recuperar essa base metálica. Quando ela não está danificada, não tem a necessidade de trocar a peça inteira. Então, obviamente, né, tem que ver a questão de preço também. Às vezes está na promoção, então às vezes compensa trocar a bandeja inteira. Mas aqui tem como a gente trocar somente o embuchamento. Mão de obra fica R$160 para cada lado e as buchas cerca de 200 e eu acho que é 96 que eu falei, né? As 4 buchas. Então, dependendo, já compensa aí. Vamos pro próximo. Junta homocinética, essa ponta aqui, ó, faz parte da junta homocinética, a ponta dela onde que vai apertada. Então, essa daqui é o kit da junta, a abraçadeira, coifa e a famosa junta homocinética, uma peça que dá bastante trabalho, né? Trabalho assim, né? Problema porque linhas de papagaio, linhas de pipa, galhos, qualquer tipo de contaminante que entra aqui dentro acaba danificando rapidamente a junta, né? Porque entra sujeira nas esferas e onde ela faz o movimento. Então, vamos lá, junta homocinética, valor por unidade. Então aqui, ó, junta homocinética, marca COFAP, R$389. Não consegui achar genuíno também. Marca COFAP, marca muito boa, nunca tive problemas em questão disso aqui, de junta homocinética, bieletas. Então, marca COFAP, R$389, só confirmando aqui para a gente não passar informação errada. 389 por unidade. E a mão de obra fica R$120 para a gente fazer essa troca aqui. Lembrando que é por unidade, 189 a junta homocinética e 120 a 389 o valor da homocinética e 120 a mão de obra. Então, lembrando que é por unidade, nem sempre precisa trocar as duas, né? Então são duas de cada lado. E também temos a questão da trizeta. Aqui dentro tem uma coifa e tem uma trizeta, uma pecinha que tem 3 pontas, né? Que faz pega a força, né, desse eixo e passa para o outro eixo para ir para a roda. Então é uma coisa também que dá problema. E essa trizeta está no faixa de preço de R$159, mercado paralelo. Não consegui achar original, nenhuma marca, digamos assim, que a gente tem costume. Então, essa trizeta está saindo por R$159 e a mão de obra, quando a gente precisa de trocar ela, é R$130, que a gente tem que tirar a semi-árvore, né? O correto é tirar soltar o pivô, arredar a manga de eixo e tirar a semi-árvore completa para a gente fazer a troca dela juntamente com a coifa quando necessário. Então, esse é o valor da trizeta e da homocinética. Então, vamos para o próximo item. Aí, pessoal, desculpe a movimentação da câmera, mas agora eu acho que está do formato que eu queria. Então, acaba que tá uma correria aqui hoje, mas enfim. Agora vamos para a parte de alinhamento e balanceamento. Então, a questão de balanceamento, esses pesos que a gente põe ali, ó, na roda. Então, a gente tem uma máquina própria para isso, ela fica ali no cantinho. Não vou chegar a mostrar agora para não estender o vídeo. Mas então, alinhamento e balanceamento das 4 rodas. O balanceamento, né, é para as 4 rodas e o alinhamento é para a roda, para o eixo dianteiro, digamos assim, né? A convergência, a famosa geometria. Então, a gente faz o ajuste por aqui, a gente bambeia essa porca e ajusta aqui no alinhamento, aquele alinhamento ali, ó, um alinhamento computadorizado, né? Então, esse serviço de alinhamento e balanceamento aqui na oficina fica R$90 para esse carro, para essa linha, né? Para essa gama de, igual eu tô falando, Export, New Fiesta, Ford Ka. Então fica R$90 o alinhamento e balanceamento para esse carro. Vamos ver o próximo tópico. Cilindro de pedal de embreagem, muito importante, ele costuma dar problema, né? Quando o pedal fica sem ação, então pode ser um problema hidráulico do cilindro. Esse cilindro, ele fica o cilindro do pedal, onde lá no pedal tem um cilindro na hora que a gente pisa no freio, e aqui na transmissão também tem um cilindro que ele recebe essa pressão. Aqui é uma parte dele, né? A parte onde que a gente faz a sangria dele, e é um cilindro que vai interno na caixa. Um fica lá no pedal do motorista e o outro dentro da transmissão. O cilindro da embreagem do pedal, ele está custando cerca de R$193, original Ford, uma peça genuína. E a mão de obra para trocar ele fica R$220. Já o cilindro da caixa que vai dentro da transmissão é um cilindro que custa R$340 e da marca Look, né? Uma marca que sai original de fábrica, então é uma marca original.
Mão de obra 380. Para a gente trocar esse atuador, a gente tem que remover a transmissão. É como se fosse trocar a embreagem. Então a gente remove a transmissão e troca ele, que é um cilindro interno. Então vamos para o próximo tópico, que já está ficando muito grande esse vídeo. Bucha da barra estabilizadora, uma peça que dá muito barulho também. Ela desgasta com uma certa facilidade devido à sujeira, né? Essa aqui é a bucha da barra estabilizadora, bucha da barra. Então a gente troca o par da bucha. Então essa bucha ela fica R$ 164, genuína Ford, e a mão de obra fica 180. Porque dá um certo trabalho, a gente tem que abaixar o quadro, dependendo da situação a gente solta tudo e abaixa o quadro, mas dá um certo trabalho. Então fica R$ 180 a mão de obra de troca da bucha da barra estabilizadora. Bieletas também é uns itens, né, que dá muito trabalho devido a nossos buracos aí da estrada. Então essa daqui é a famosa bieleta, né? Então ela também dá problema, e ela tá saindo por unidade. Deixa eu ver aqui, ó. As duas bieletas, na verdade, estão saindo por R$ 276, original Ford, o par de bieleta. A mão de obra é R$ 60 por unidade, então a troca das duas fica em R$ 120. A gente tem que remover a roda, né, para fazer uma troca, digamos assim, mais segura. Então R$ 120 a mão de obra troca as duas bieletas. Vamos para o próximo item, kit de embreagem. Eu esqueci de comentar durante a troca dos cilindros. O kit de embreagem desse carro tem que remover a caixa também. Então a gente gasta cerca de R$ 520 o kit de embreagem da Look, que compõe o platô e o disco, já que esse carro trabalha com acionamento hidráulico. Então o atuador já estava no orçamento, e a mão de obra a mesma coisa, de R$ 380. Vamos lá, quando o cliente chega aqui com a embreagem ruim, é R$ 380, a gente tem que remover o câmbio. Deu problema no atuador, mesma coisa, é R$ 380. Agora, a gente tirou e viu que os dois estão com problema, é uma mão de obra só, não tem duas mãos de obra. Eu só deixei mais ou menos especificado, né, o tipo de serviço. Tem vezes que o cliente chega sem embreagem, ou tem vezes que o cliente chega com atuador ruim. Ambas, a mão de obra é R$ 380, independente. Agora, se a gente tirou, o cliente chegou com um cilindro ruim e a embreagem dele está ruim, é a mesma mão de obra, não vai ter, digamos assim, duas vezes a mão de obra, é uma mão de obra só. Então, essa parte aí da suspensão e freios, né, parte de embreagem, a conclusão é mais ou menos essa, né? Vou fazer mais um vídeo, esse vídeo aqui ficou bem comprido, mas eu vou fazer um outro vídeo fazendo de parte de motor, sobre a questão de vazamentos, de manutenção preventiva, corretiva. Então, hoje foi o dia mesmo da suspensão e freios. Igual eu falei no início do vídeo, né? Peço vocês que considerem se inscrever no canal, né? Ajuda bastante. Esse é um conteúdo que, digamos assim, eu não vi até agora no YouTube, né? Eu vi um outro parceiro aí que faz também, mas o dele é, digamos assim, uma forma dentro da salinha, né? Aqui, digamos assim, é na prática. Obviamente, né, que as condições não são muito boas aqui, questão de iluminação e questão também da filmagem, mas, digamos assim, estamos no início, né? Caminhando. Já já a gente melhora essa questão de imagem, de iluminação. E peço vocês que se inscrevam no canal e deixem seu joinha se vocês curtiram. Compartilhe esse vídeo também para seu amigo, para saber mais ou menos quanto que custa fazer uma manutenção no Fiesta, Ford Ka, Export com motor 1.6, né, a partir de 2012. Então é um conteúdo diferenciado aí, e peço vocês aí que ajudem também na nossa divulgação. É isso aí.